iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos nos desligando um pouquinho lá de fora e vamos desde já agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos e vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a Princesa Isabel e os negros, a Samia e os filhos do deserto, pedindo que dê mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Amon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro. Saudemos também nossos queridos Chico, Eurípides Barçanufo, Emmanuel e o patrono de nossa casa Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser instrumentos da sua luz, da sua paz e do seu amor. Com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Uma boa aula a todos. Querido. Boa noite, Sueli. Boa noite, gente. Eu sofro para entrar, por isso que eu estou sempre atrasada. Tá bom. Não consigo, tem que chamar os vizinhos, é um horror. Então vamos lá. Bom, vamos passar a lição para a próxima aula. Lição para a aula 43. Está na página 55 do livro. Leia diariamente a lição 56, lucros, caminho, verdade e vida. Está na página 8 da apostila. Vamos ver. Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, Lucas 12, 20.
Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? É um texto bem profundo, né, pessoal? O que ele mostra para nós, esse texto? Que, na verdade, nós somos aqui, né, assim, eu diria acostumados, né? Somos, assim, instruídos desde mais novos de que nós precisamos fazer o quê, né? Assim, para que a gente vença na vida. É um termo, né, que costumam utilizar. Que para que você vença, você precisa do quê? Você precisa acumular, digamos assim, posses. Para você ser uma pessoa importante, você precisa ter posses, você precisa ter prestígio, você precisa ter, digamos assim, um emprego, uma posição social. Isso é a sociedade, ela passa isso para a gente, certo? E nós estamos muito ligados à sociedade e aquilo que nós aprendemos com ela. E quando vem para nós a consciência espiritual, digamos assim, certo? O que nós passamos a entender? Que aqui, a nossa existência terrena, ela não passa de uma passagem, certo? Nós estamos aqui, certo? Por um período, ela é uma passagem apenas, tá? E, na verdade, tudo aquilo que nós vamos acumular aqui, que nós vamos obter, nos é emprestado, certo? Até o nosso corpo é emprestado, porque quando nós formos desencarnar, nem ele nós vamos levar conosco, certo? Então, tudo que nós temos aqui é um empréstimo. E nós temos que criar o quê? Uma consciência disso, certo? Então, nós temos que começar a buscar pelo quê? Que ele fala aqui, pelos tesouros da alma, né? Pelos bens eternos, que é aquilo que nós vamos estar levando para o outro lado e que nós vamos estar levando para a nossa eternidade, tá? Então, que são coisas que não são materiais palpáveis, digamos assim, que a gente pode colocar no bolso, né? São coisas que a gente vai levar na nossa alma e no nosso coração. E que nós precisamos ter a ciência, na verdade, certo? Que ao invés da gente estar, digamos assim, aplicando o nosso tempo apenas para as conquistas materiais, que a gente comece também a refletir que nós precisamos de tempo empregado nas nossas conquistas espirituais. O material, ele tem a sua necessidade? Tem. Sim, a gente sabe disso, a gente sabe que nós já vimos isso em aulas passadas, e para o nosso desenvolvimento humano, da humanidade, para o progresso, a necessidade de recursos, ela é muito importante. Tanto isso para a parte da ciência, para a parte
certo? Das descobertas, das construções, nós precisamos dos recursos materiais. Isso é necessário. Infelizmente, a gente ainda não está naquela situação, certo? Em que a gente saiba, digamos assim, equalizar essas coisas. Ainda existe no mundo muita ganância, muito poder, e então acaba tendo essas distorções. Mas para nós aqui hoje, a nossa consciência é isso. Nós temos que deixar de sermos avarentos para passarmos a sermos o quê? Mais caridosos. Deixarmos de aplicar o nosso tempo apenas para as conquistas materiais e começarmos a aplicar o tempo para quê? Para nós, para o nosso espírito, né? Para a nossa evolução espiritual, para acumularmos os bens espirituais, os bens eternos. Então, o texto é para essa reflexão, certo? Nós aqui no plano físico, nós temos a necessidade do trabalho, nós temos a necessidade, né? Nós estamos no mundo capitalista, nós precisamos do recurso. Mas aqui que a gente precisa ter a consciência da gente ter o que é suficiente, o que é necessário para nós, para a nossa existência, certo? Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho, é um exemplo, eu tenho um imóvel, mas eu quero adquirir mais 10. Eu preciso disso. Eu já tenho um imóvel confortável que me dá todo o necessário. Eu preciso acumular mais? Então, são coisas que a gente precisa começar a refletir. O que isso vai me trazer para o meu espiritual, né? Para o meu desenvolvimento moral? Então, são coisas, é um texto para essa reflexão. Ok, pessoal? Então, lembrando disso, a saber, né? Ter um pouco dessa conscientização. Gente, tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma colocação? Alguma dúvida? Pode falar? Não, tranquilo. Gente, então vamos continuar aqui. Voltando no livro, vamos passar as questões. Item 2. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comentar. 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. Busco encontrar no íntimo os valores eternos. B. Vivencio os valores da alma para construir o reino de Deus dentro de mim. C. Esforço-me para desenvolver os valores eternos, renovando-me sob a luz do Evangelho. D. Torno-me rico para Deus, trabalhando pelo meu próprio bem e pelo bem dos que me cercam. 4. Afirmação. Desenvolvo valores da alma e reúno bens eternos, obediente a Deus e fiel a Jesus. Então vamos todos? Desenvolvo valores da alma e reúno bens eternos, obediente a Deus e fiel a Jesus. Desenvolvo valores da alma e reúno bens eternos, obediente a Deus e fiel a Jesus. Desenvolvo valores da alma e reúno bens eternos, obediente a Deus e fiel a Jesus. Assim seja. Gente, tranquilo a lição? Então vamos lá. Ô, Renata, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando fala aqui em valores eternos, seria o mesmo que virtudes? Sim. Sim. Mesma coisa, né? Sim, exatamente. Porque a partir do momento que você desenvolve suas virtudes, você já está fazendo sua elevação moral, né, André? Então, sim. Perfeito. Ok. Muito bem. Então, vamos agora passar a lição que vocês fizeram, da aula 42. Deixa eu Eu vou só passar. Hoje é ele que vai fazer. Tá? Hoje eu vou judiar um pouquinho. Então, vamos lá, eu vou então, vamos lá, gente. Então, vamos dar uma corrigida na lição para a aula 42.
Então, questão número 1, ler diariamente a lição 85 e o adúltero, né? Pão nosso. Então, foi esse o texto. E questão 2, destacar o parágrafo que mais tocou o coração e comentar. Então, vamos lá. Vou começar com o Rogério. Você fala para a gente, Rogério. Vamos sim. Destacar o parágrafo que mais tocou o seu coração e comente. O parágrafo que eu achei mais interessante seria o primeiro. O caso da pecadora apresentado pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. A questão, no caso de adultério, ela vai envolver duas pessoas. E por que só acusar a mulher nessa hora, né? Não teria um homem participando do fato? O julgamento, quando para ser justo, ele deveria envolver ambas as partes e não ser parcial. Comumente, nós esquecemos de olhar se não estamos praticando parcialidade em nossa vida. Com certeza somos complacentes com nossas falhas, mas enxergamos-la muito bem nos outros. Tudo bem, Rogério. Né? Aquilo que a gente já tinha falado, né, Rogério? Que é mais fácil a gente apontar o dedo para o outro do que a gente conseguir olhar para nós mesmos, né? É isso mesmo. Muito bem. Então vamos seguindo aqui, vamos seguir o vídeo aqui. Sueli, você fala para a gente. Eu fiz essa. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. A minha resposta é: eu penso que sempre foi assim. Quando um casal quer e tem sabedoria, vivem muito bem, com os mesmos propósitos e com amor, respeito e fidelidade. A vida flui e a família é muito feliz no lar, e principalmente quando crê em Deus e Jesus Cristo. Isso ajuda bastante, né? Tudo. Eu acho que quando o casal um é fiel ao outro, e tem respeito, e tem amor, nossa, o casamento vai com uma beleza. E quando nascem as crianças, os dois ficam interessados em cuidar daquela criança, levar para a escola, ir buscar, ensinar, educar, e não é massacrar e bater. E eu penso que daí, nossa, é muito bom, muito bom. As crianças crescem com amor, todo mundo junto. Eu penso assim. Isso vai muito da evolução, né? Isso de cada, vamos dizer, de cada alma, né? É claro, assim, dá para a gente ver assim que quanto mais evoluído espiritualmente, né, as pessoas, isso tem mais chance de acontecer, né? E, embora, assim, a gente sabe que tem muito mais coisa que envolve os relacionamentos, né? A gente tem muito do passado para resgatar. Então, mas eu acredito que é muito nisso, na evolução que está com cada um, aquilo que a gente está precisando resgatar aqui, isso vai dar o andamento muito na vida aí junto, né? Das pessoas que se unem, tanto dentro como fora, no relacionamento externo. Mas, essa é o que eu acho. Tá joia. Então vamos lá, vamos seguindo. Eliana, você fala para a gente. Falo sim. A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor.
Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam em pecado. Jesus nos aponta que não devemos jamais julgar. Todos somos ou fomos pecadores, em menor ou maior grau. Viver na hipocrisia, nas mentiras, ainda fazem parte da vida de muitas pessoas. Acreditam que esconder de si mesmos suas falhas e faltas seja o melhor caminho. E vivendo assim, não se dão a oportunidade de crescimento interior. Muito bom. Se vamos julgar, julguemos a nós mesmos, né? Verdade. Tá, joia. Olhemos para dentro primeiro, né? Sim, já é um grande começo. Tá, joia. André, vamos lá. Vamos lá. Eu escolhi a mesma frase que o Rogério, o caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. É muito interessante, né, que a própria frase aqui, ela trouxe para mim, que esse é um exemplo, né, citado, né, aqui no nosso texto, mas isso acontece em todas as situações. Toda vez que há um julgamento, há um apontamento, né, aquela pessoa aponta o dedo da outra, ou eu aponto o erro do meu vizinho. A gente não tem esse direito, né, de entrar em julgamentos, e essa frase que você colocou agora, Alexandre, é fantástica, né? Se você quer apontar ou condenar algum erro de alguém, condene o seu primeiro, né? E isso mostra, né, as sombras que a gente tem dentro. Uma outra coisa que eu coloquei, eu escrevi bastante, acho que vou até mostrar aqui, parece uma psicografia. Até é difícil de ler. Mas eu coloquei aqui o seguinte, que toda vez que a gente identifica um erro, né, ou algo no outro nos incomoda, é porque aquela sombra está dentro da gente, né? Então, o primeiro passo que eu vejo, né, que eu tomo como principal, é enxergar essa sombra dentro de mim e tentar corrigi-la, ao invés de apontar o erro no outro. Muito bem, tem isso também, André, colocado. Não, mas tá joia, muito bem. Então vamos lá, vamos dando sequência. Tadeu. Eu coloquei a mesma que a Sueli. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Então eu coloquei assim, que a união de duas pessoas pelo casamento, embora tenham tarefas específicas e elas se integram, isso com certeza faz parte do desenvolvimento evolutivo de ambos. Nele se desenvolve as virtudes, sendo o perdão, a paciência, a benevolência, e muitas vezes o desenvolvimento pode representar uma nova etapa evolutiva, porque algumas pessoas acabam vindo com a outra, somente vive um casamento de 50, 60, 70 anos. Então ela veio com a missão precípua de ficar junto com outra pessoa. Então eu levei mais para o lado da união mesmo do casamento para o aprendizagem e a evolução através das virtudes. Ficou bonito, né? Até que enfim, né? Fez uma coisa longa. Ficou bom, Tadeu. Muito bem. Você vê, é uma somatória, né? Tudo bem, são alguns parágrafos diferentes, mas é uma somatória que a gente puxa aí de todos esses pensamentos, cada visão que a gente tem. Sim. Um vai ajudando o outro aí. Legal, Tadeu. Então vamos lá, vamos dando sequência. Então, agora vamos ao item 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder.
percebo todos os ângulos das situações que me envolvem. Então, o Rogério caiu. Sueli, você fala essa pra gente. Agora mais que estou estudando nessas aulas e percebendo as situações com mais clareza. Quanto mais tem aula, vai ficando mais claro toda essa situação para mim. Que bom, Sueli. Isso ajuda, Sueli? Ou se ajuda. E quanto à minha resposta do casamento, eu só pus a parte bonita e boa, né? Você viu, né? Mas é isso aí, eu estou cada dia percebendo mais. Mas, viu, Sueli, você fala de colocar a parte boa, mas a gente tem que sempre ver as coisas boas. Sempre achar as coisas boas, por mais difíceis. É verdade. Tá, Joel. Vamos lá. Posso fazer o Tadeu de novo, já que o Rogério... Vamos lá, percebo todos os ângulos das situações que me envolvem? Sim e não. Mas eu percebo na maioria das vezes, todas as situações que passamos e analisando, normalmente representam testes para nós mesmos. Então, quanto mais nós estudamos aqui, tentando a reforma íntima, maior são os testes. Eu tenho percebido isso. Tem coisa que passa batido. Porque as nossas percepções aumentam também, né, Tadeu? Por isso que a gente vê que maiores são os testes, porque as nossas próprias percepções aumentam. Tem algumas coisas que passam, às vezes você passa na rua, no trânsito, a pessoa te xinga, você dá aquela olhadinha assim, vira a coisa e vai embora. Então passou desapercebido. Você já está uma folha de papel, a espessura de uma folha de papel acima, então você já não está ligando mais. Então acaba passando desapercebido. É feito já, algumas coisas acontecem no piloto automático, já não ligo mais. E na realidade você vai se ligando a outras coisas, né? Vai se ligando de outra forma. Aquilo que estava ligando a gente ali, a gente acaba superando, vai num degrauzinho ali acima se ligar aquelas outras coisas. Sim. E assim vai. Demora. Sim. O processo é E lento. não é fácil. Normal. E escorregar, vou falar para você, é a coisa mais normal do mundo. Daqui a um tempo, eu acredito que escorregar vai ser uma mosca branca, né, que se diz, né? Você não vê, né? De vez em quando vocês... Nossa, faz tanto tempo que eu não dou uma escorregada, mas eu acho que está longe ainda, mas tá bom. Tá, joia. Mais alguém gostaria de estar colocando sobre essa questão? Eu posso falar. Então vamos lá, André. Vamos lá. Eu coloquei assim, é desafiador, mas eu busco sair do automatismo e do julgamento constante. É um exercício diário. Isso me ajuda a encontrar e a entender os outros ângulos da situação. Eu acredito que é um complemento, né, Alexandre, que você falou. A gente, pelo menos antes, né, de começar a entender algumas coisas, esse modo automático de viver, né, e ver as coisas, era o modo operante, né? Você fazia tudo no automatismo, aquela correria do dia a dia, e você não para prestar atenção nesses detalhes. A partir do momento que você desliga a chave do automatismo e vai para a chave do manual, né, você começa a ter outras percepções. E isso é muito bom, né? Com certeza. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tá joia, André. Muito bem. Muito bem, gente. Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Então vamos lá para item 3b. Vigio-me para evitar julgamentos e conclusões precipitadas e atitudes intempestivas. Vamos lá, Eliana. Você ajuda a gente nessa? Sim, quase que sempre. Me preocupo em traçar julgamento. Sei que não tenho esse direito. Sempre penso, se fulano agiu daquela forma, é porque no momento é assim que compreende a situação.
Cada qual se expressa da maneira que julga correta. Joia, muito bem. Certinho. Bom, eu ia chamar o André, mas o André meio que já respondeu, né? Se quiser complementar, mas acho que... São perguntas praticamente complementares, né? E é mais ou menos o detalhe do automatismo que coloquei. E é interessante, né? Porque geralmente as provas vêm quando você está mais sobrecarregado, né? É aquele momento que você está cheio de tarefas para fazer, que você já está com um probleminha aqui, somado com outro ali, aí começa a ver os testes, né? Para ver se você está realmente atento, se você está realmente disposto a se reformar, né, intimamente. E assim, às vezes tem já até superação, né, André? Mas vem o teste para ver se a gente não recaiu, não precisa continuar trabalhando. Né? Para reforçar, né? Exatamente. Tá joia, gente. Vamos para a luta. Então vamos dando sequência, acho que dá tempo ainda. Então, questão 3C. Consigo silenciar para analisar com justiça e integridade como agiria se estivesse no lugar do outro? Então vamos lá, Rogério voltou aqui, já vamos pegar ele. Opa, a internet aqui é vagalume, mas está indo. Tudo bem. Consigo silenciar para analisar com justiça e integridade como agiria se estivesse no lugar do outro? Procuro fazer uso da empatia, me pondo no lugar do outro para analisar se nenhuma justiça está prestes a ser cometida. Tentar vestir a sandália da outra pessoa, eu acho que nessas horas é muito importante, né? Porque você tem o seu ponto de vista, mas e a outra pessoa? Será que ela não está se sentindo injustiçada? Né? Então tem que ser, procurar ter um pouquinho mais de empatia, procurar ver outros ângulos, né? Outras facetas de qualquer evento, né? Antes de fazer um julgamento precipitado. Exato. Isso ajuda bastante, né? Deixa a gente, vamos usar um termo aí, talvez mais humano, né? E muito bem. Tá, joia. Tadeu, você quer? Acho que dá tempo. Não vai cair, menos de 1 minuto. Tá, vamos. Então vai cair, gente. Eu vou encerrar aqui. Logo também volta presencial, né? Esperamos que sim. Você sabe, só esperar mais um pouquinho, quem sabe se ele retorna, né? Seria importante porque, pelo menos que a gente conseguisse retornar, porque a partir do ano que vem, vocês entrando na escola, amplifica muito o curso, né? Vocês vão, como que a gente pode colocar aqui, ele vai ter uma abrangência muito maior, vão ser muito mais trabalhos, né? Mais interatividade entre Isso. vocês também, né? Então, isso é importante. Essa troca que a gente faz, né, assim, pelo computador, ela parece meio fria, né? E aí, quando você está mais presencial, assim, essa união, essa interatividade, ela fica, assim, é mais gostoso, é mais, digamos assim, parece que é até mais forte, né? Até por causa que a gente tem, né, toda a parte espiritual também. E os temas, né, vocês veem que no básico 1 eles são meio gerais, então a gente veio com um estudo mais aberto no T2, bem geral, depois ele fecha um pouquinho, né, a gente veio do básico 1 com o livro dos Espíritos, agora está indo, são perguntas e respostas, tem os outros textos que vocês fazem as tarefas das lições, né? Mas vocês vão ver que quando dá espaço para a escola mesmo, os assuntos vão se fechar nesses trabalhos de reflexão interna mesmo. Então eles são bem mais voltados. Então seria interessante e seria muito bom que voltasse. Né? Tomara que sim. Então,
você, vamos aguardar. Bom, eu acho que a Sueli não conseguiu voltar. Seguindo. Vamos seguir então, né? Tadeu, eu ia falar para você responder a 3C, mas eu vou passar para você responder a 3D, depois eu abro se alguém quiser falar de uma das duas. Sim. Então, o item 3D, né? Esforço-me para tirar dos próprios olhos o véu do orgulho e do egoísmo, que me impede de enxergar os próprios defeitos. Sim. Eu tenho me esforçado bastante. Sempre analisando a minha conduta e todas as oportunidades de exercitar a humildade, a caridade, é uma oportunidade de mudança e evolução. Observação, nem sempre tudo ocorre às mil maravilhas. Mas só o fato, né, Tadeu, de fazer esse trabalho, né? E eu diria até que é um esforço que a gente faz, né? Porque isso bom, pelo menos para mim, um dos grandes defeitos, vamos dizer, que tem que mudar e que eu tenho que buscar as virtudes, né? Em contraponto, orgulho e humildade, né? Então, é um trabalho muito difícil, porque isso vem com a gente de muito tempo. Então, sim. Isso já está grudado, vale né? muito a pena. Está grudado há muitos anos. E continue assim, com esse esforço. Bom, gente, então vou abrir. Alguém gostaria de estar comentando, colocando mais alguma coisa? Gostaria de falar sobre o item C ou o item D? Senão a gente dá sequência. Então tá, João. Então vamos seguindo. Então agora o item 3E. Procure enxergar o lado bom dos fatos e acontecimentos, destacando as virtudes das pessoas que me cercam, evitando comentar dificuldades e limitações. Vamos lá. Eliana. Tem muito ainda para melhorar, mas tento a cada dia ser melhor que o dia anterior. Prefiro ver o que há de melhor também nas pessoas e nas situações que me cercam, percebendo que não estão lá por acaso, que algo está sendo refletido para que eu aprenda alguma coisa. Muito bom. A gente conseguir isso, né, Eliana? Buscar o aprendizado, né? Isso para o nosso enriquecimento, né, digamos assim, espiritual é muito importante. É claro que assim, tem situações que ali no momento ali você não consegue. Aí depois vem as reflexões aí, mas às vezes momentaneamente não, mas isso é muito importante mesmo. Sempre o começo, né? A gente tem que começar. Senão a gente nunca vai fazer. É verdade. Gente, alguém mais gostaria de colocar sobre o item E? Tá, joia. Então vamos dando sequência. Então vamos lá. Agora, o item 4, vivência da semana. Durante esta semana, focalize apenas o bem nas pessoas e acontecimentos. Escreva o que conseguiu. Vamos lá, André, você quer colocar para a gente? Sim, claro. Eu coloquei assim, é um hábito que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Faz toda a diferença no meu dia a dia. A minha energia pessoal muda e todo o meu entorno acaba sendo afetado. Afinal, estamos falando de afinidade vibratória ou ressonância. Muito bem. A gente acaba contaminando, né, as outras pessoas, né? Quando a gente começa a olhar tudo de forma positiva ou trazer o positivo, porque sempre tem, né, as polaridades, né? Positivo e negativo em praticamente tudo que existe. A gente acaba mudando a nossa energia pessoal e quem está em volta acaba percebendo, né? Interessante. Isso é verdade. Às vezes a pessoa fala, nossa, você mudou, ainda mais aqueles, né, que faziam tempo que você não tinha muito contato. Nossa, mas como você mudou? Tem aqueles que vão se aproximar, né, André? E aqueles que vão se afastar, né? Com certeza, com certeza. Quem coloca muito isso é o Helder, né?
É naquele incentivo, quando ele dá lá no começo, né, que a gente está chegando na casa, está começando o curso, né, ele coloca que depois de um tempo, né, que as pessoas vão olhar para a gente assim, e vão notar, nossa, como você mudou. E aí vai ter isso, você vai gerar novas aproximações e também afastamentos, né? Mas é a Lei da sequência. afinidade, né? É, tá, João, lembrei. Mais alguém gostaria de falar a vivência da semana? Tá colocando? Quero falar. Bastante. O André falou agora uma coisa muito verdadeira. Na resposta anterior da ele, eu ia falar e não falei. Quando eu mudei aqui, eu sempre morei perto das minhas 4 filhas e dos 5 netos. E aí, quando eu mudei aqui longe, eu me senti tão sozinha. E eu que fico indo na casa delas, ver elas, falar oi, porque elas acham que eu moro longe. Então, quando uma tinha algum problema, eu pensava, ai meu Deus, e agora? O que fazer? Então, eu comentava com a outra. Coitada da Vanessa, né, gente? Tá isso, cadê? Aquilo foi gerando um conflito, porque eu procurava ajuda nas outras irmãs. E o que acontecia? Era pior, porque todo mundo ficava sabendo de tudo. E eu pensava, o que deve fazer, como ajudar? Então foi virando um conflito, porque eu tentava ajudar procurando ajuda das outras filhas. Aí eu fui entendendo que não é assim, cada um se vira com seus problemas. Então eu me calei. E tô quieta e tô longe, e tô calada, eu não falo mais nada. Aí, a Simone vai trocar o carro e por exemplo, está procurando um carro novo. Aí eu falava para a outra, ela quer um carro bom, você sabe de algum? Então eu queria ajudar. Era pior. Daí a Simone falava assim, tô querendo trocar o carro. Ela falava assim, a mãe falou. Aí o que ia acontecendo? Foi causando conflito. Aí eu entendi que eu escuto agora de uma e me calo, escuto da outra e me calo. Quer dizer, eu fico tudo para mim. E eu antes queria desabafar para aliviar um pouquinho e procurar uma ajuda. E era pior. Então agora eu entendi que faz tempo que eu entendi isso já. Cala a boca. Então quando eu vou falar, eu penso, cala a boca, eu não falo mais nada. Ela se vira, às vezes até a outra pode ajudar, que eu sei que pode, mas eu fico quieta. Se ela quiser ajuda, ela vai procurar com as irmãs. Entendeu, Renata? E agora eu mudei para isso. Está bem melhor agora. Cada um cuida dos seus, elas falam para mim, eu fico quieta. Eu penso, nossa, a Vanessa teria como ajudar a achar o da Patrícia, mas então eu fico quieta. E a vivência da semana, a minha semana, a gente está assim, minha mãe está com infecção no rim, e nós estamos indo todos os dias, eu com a minha irmã, levar ela a tomar soro e medicação na UPA. Então nós perdemos a manhã inteirinha. Eu e minha irmã junto e minha mãe. Essa é a nossa vivência. Tem que carregar ela, pôr no carro. Ela tá magrinha, mas pesa uns 200 quilos. E essa é a nossa vivência da semana. Mãe tomando soro todo dia na UPA. E deixa eu te fazer uma pergunta, Sueli. O que você está vendo nessa situação que você está passando com a sua mãe, né? Com a sua mãe e com a sua irmã, né? Qual o lado positivo que você está vendo? O lado positivo, que quando eu comecei a ajudar com a minha mãe, eu tinha raiva, porque era para minha mãe, como eu já falei várias vezes, estar na casa dela. Eu ficaria mais à vontade ajudando a minha mãe na casa dela. Só que não foi possível, eles não deixaram. Então eu ia já com aquela raiva. Se a mãe estivesse na casa dela, minha mãe fala assim, e um cafezinho? Minha irmã não gosta que molhe a pia, que suja a pia, que faz café. Então eu falava, se ela estivesse na casa dela, podia fazer o café. Entendeu? Então eu me revoltava com isso. Agora não, agora eu penso assim, as duas sempre moraram junto. Então se vira, vai ficar sem o café. Porque eu não posso ir na cozinha da minha irmã fazer o café para minha mãe. Porque a minha irmã não gosta. Você ainda sente raiva de estar cuidando lá da sua mãe? Não. De estar vivendo essa situação? Não, eu adoro cuidar da minha mãe. Gosto, eu cuido com muito carinho. A minha irmã falou, amanhã você começa a trabalhar, não precisa vir ajudar, eu pago uma pessoa para ir comigo na UPA.
falei, não, eu vou junto. Já avisei minha filha, que eu trabalho com a minha filha, outra, que eu tenho 4, né? Eu vou com você, eu entro mais tarde no serviço, faço almoço mais tarde. Mas eu vou, nossa, eu faço com muito carinho. E já não tenho mais aquela mágoa, porque não adianta mais. Já é tarde, minha mãe já não enxerga, tá velhinha. Pra que eu vou atormentar mais ainda? Não, eu vou agora e passou, eu deixei de lado isso daí. Não tenho mais. Isso é importante, Sueli. Você escrever, você colocar sempre o que você está aprendendo e o que está sendo positivo. Eu escrevo. Então, assim, tentar ver essa outra parte, sim, para o seu próprio aprendizado, tá, Sueli? Para te ajudar nessas questões. Até a semana passada ainda, até uns 15 dias, é assim, porque eu quis mudar na casinha da mãe, reformar, eu nunca morei lá, eles moraram sempre, minha irmã e meu irmão. E eu queria mudar lá, reformar a casinha da mãe, e eu mudar lá para ajudar mais. Meu irmão não deixou. Só que agora, uma ONG quis pôr cachorro na casa, e meu irmão deixou. Nossa, eu fiquei bem brava. Então os cachorros valem mais do que a mãe? Porque era remunerado, né, Sueli? Foi isso que você disse claro pra gente. Isso. Então, você vê, é a forma dele, né, enxergar. Né? Então, para ele, o importante, ele deixou porque aquilo ia trazer um ganho financeiro. E aí você tem que tirar o seu aprendizado nessa situação. E o que eu pensei, nossa, para ajudar a mãe não deixaram eu morar lá. Agora pôs cachorro para ganhar mais R$600. Aí pode? Nossa, fiquei bem brava, mas falava não. Deixa quieto, deixa para lá e eu vou, não falo mais nada. Esse assunto lá está encerrado para mim. Tá bom, é isso. É você não guardar nada, entendeu? O mais importante é isso, que você não guarde os seus sentimentos, tá bom? É isso aí. Então, continuando. Então vamos lá agora o item 5, afirmação, olhe o mundo com os olhos do bem. Rogério, você fala pra gente. Eu ouvi bem cortadinho. É para falar. O item 5, afirmação. Tá. Olha o mundo com os olhos do bem? Sim. Realmente, quando estamos com o coração transbordando de amor pelo próximo, tá? O mundo parece mais belo. Tá, joia, Rogério. Então vamos lá. Tadeu, você fala essa também? Falo sim. Olha o mundo com olhos do bem. Embora tenhamos muitas notícias nada boa durante essa semana, procuro entender que há um propósito nas coisas que estão acontecendo. Que essa guerra na Ucrânia tem impulsionado milhões e milhões de pessoas a orarem por aquele povo. Embora seja uma coisa ruim, tem bastante gente orando, bastante gente pedindo e tentando fazer o acolhimento através da oração. Conscientização, né, Tadeu? Isso é muito importante. Isso é uma parte. Na outra parte está indo lá para brigar, né? Está indo lá, estão indo. Infelizmente ainda tem, né, Tadeu? O cara está saindo dos Estados Unidos para se armar lá e lutar. Então mostra a ignorância, né? Sim, a gente ainda está passando por isso, né? Digamos, o mundo ainda tem muito para... Isso pode terminar nada bem. Se a gente está passando, ainda precisa passar, né? Tadeu? Não é nada... É aleatório, né? É necessário, né? Aí a gente vai aprender com isso daí, né? Eu acho que é não só para eles que estão lá, mas no geral. Muito bem. Gente, mais alguém gostaria de finalizar? Senão, estamos finalizando aí a lição para a aula 42. Muito bom, gente. Bom, então agora nós vamos entrar na matéria hoje da aula 42. E hoje nós vamos ter uns temas aqui que nós vamos falar, que seria liberdade de sexo,
adultério, prostituição, poligamia, homossexualidade, transexualismo e aborto. Então, vocês estão vendo que esses temas, né, que nós vamos tratar hoje são temas bastante polêmicos, certo? Polêmicos para a sociedade no geral. E por quê, né? Porque envolve muito a parte do ponto de vista, do entendimento de cada um, as crenças, né? Crenças de cada pessoa, a religiosidade, envolve questões sociais também. Então, são temas que geram muita discussão. Só que nós aqui, a nossa aula hoje, nós vamos estar tratando desses temas voltado para o Espiritismo. Como que o Espiritismo nos explica cada um desses temas. Eu fiz uma assim, eu peguei, na verdade, isso que eu vou estar passando hoje para vocês, certo? Eu tirei do livro Vida e Sexo, do Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel, que ele dá uma explicação de cada parte, certo? Referente a esses temas. Então, tá bem interessante. Eu vou estar passando para vocês e aí depois a gente abre, tá? Para a gente estar discutindo a respeito, ok? Então, quando a gente fala em liberdade de sexo, né? Se a gente for parar para pensar, antigamente, falar de sexo era muito restrito, principalmente para as mulheres, né? Então, tinha muito aquela questão do tabu, das coisas que eram pecaminosos, né? E mesmo nos dias atuais, ainda tem pessoas que se incomodam em falar referente a sexo. Só que ele sempre fez parte da nossa existência, certo? O sexo. Então, quando a pessoa ela sai, né, da repressão e ela não sabe usar a liberdade, o que acontece? É uma tendência psicológica do ser humano para cair no exagero e para cair no descontrole comportamental, né? De que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Então, como que é tratado isso? Não proibição, porém educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito ao outro e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem precisas, pelo mecanismo da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, cada indivíduo possui um entendimento a respeito do assunto. O sexo ele se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele dimandam forças criativas, as quais devemos, na Terra, o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarroado, substrair-lhe as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo em que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna com a desculpa de lhe garantir a libertação. Sexo é responsabilidade e discernimento, onde e quando se expressa. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos. Entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio de tudo o que dermos ao trem no mundo afetivo, o trem também nos dará. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido,
em bases de afinidade e confiança, estabelece entre ambas um circuito de forças pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. É uma grande responsabilidade, né? Aqui, quando referente ao sexo, porque você tem uma troca ali de energias, né, muito grande, e também você vai estar, dependendo da forma como é encarado, você vai estar gerando consequências também a respeito disso. Bom, eu peguei aqui, certo, um posicionamento do Carbar. Ele fala o seguinte: sexo tem um sentido de troca positiva de sensações e vibrações carnais e fluídicas. Não se retira do ato sexual, com isso, o seu característico de prazer. É prazer e continuará sendo no mundo material. Deve ser, inclusive, para justificar e incentivar a sua prática. Não é fonte exclusiva para a procriação, mas, sobretudo, para a troca de energias e sentimentos entre os seres que se unem para um consórcio de vida, permutando experiências e desenvolvendo projetos. E o espírito do André Luiz, ele fala o seguinte: o instinto sexual não é apenas o agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquicos magnéticos, que lhes são necessários ao progresso. Vocês estão vendo tudo que envolve o ato sexual. Não é apenas o ato em si, mas tudo que representa praticá-lo, e a gente sabe que, infelizmente, muitos desconhecem isso, né? Então, por isso, às vezes, geram, né, o sexo ali, ele acaba gerando muitos conflitos psicológicos também, devido a esses distúrbios, né, das pessoas, e elas não terem esse entendimento, certo, do que representa o ato sexual. Bom, continuando aqui, a gente vai falar agora do adultério e da prostituição, tá? Nós vamos estar falando dos dois juntos. A gente já tinha falado do adultério, mas aqui, o que ele nos dá, né? O adultério, ele já tinha sido tratado por Moisés nos 10 mandamentos. Ele é o 7º mandamento, né? Então, lá fala, para não cometeis adultério. E a gente sabe que nos dias atuais ainda é uma prática comum. Tanto o adultério quanto a prostituição. A prostituição, ela também é uma prática bem antiga e que ela continua até os dias atuais, né? E a gente sabe que o ser humano, devido às suas fraquezas, aos seus delitos, certo? Que nenhuma pessoa, assim, pessoa alguma da Terra, haja escapar no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Então, isso nós já trazemos de nossas reencarnações. Então, esses delitos e esses erros já vêm, né, conosco há várias reencarnações, digamos assim. Então, desses embates multimilenares, restam ainda, por feridas sangrentas no organismo da coletividade, o adultério, que de futuro será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se, por fim, com remédio adequado. E a prostituição, que reúne em si homens e mulheres que se entregam às relações sexuais mediante paga, estabelecendo mercados afetivos, qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão, que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se muito pouco a pouco. O adultério e a prostituição ainda permanecem na Terra por instrumentos de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso e da vida. Então, eles falam que tanto o adultério como a prostituição, ele faz parte das nossas provas e expiações. E também ele faz parte do quê? Né? Da falta de moralidade,
né, da falta de entendimento, certo? E dos erros e defeitos. Então, isso, infelizmente, ainda faz parte aqui do nosso plano. E ele só vai ser extinto a partir da evolução, certo? Do nosso progresso. Tem uma última parte que ele fala assim: evidentemente, o mundo avança para mais elevadas condições de existência. Fenômenos de transição explodem aqui e ali, comunicando renovação. E com semelhantes ocorrências surgem para as nações o problema da educação espiritual, para que a educação do sexo não se faça irrisão com palavras brilhantes mascarando a licenciosidade. Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Então aqui, esse parágrafo, ele já nos deixa claro isso. Quando a gente passa a ter a educação espiritual, certo? E faz o nosso desenvolvimento moral, tem os entendimentos, né, digamos assim, da parte do sexo. Então, a tendência é que o adultério e a prostituição, eles deixem de existir, né? É a nossa elevação. Bom, a poligamia, nós já havíamos falado, né, na semana passada, o Livro dos Espíritos já tinha nos trazido, né, referente às questões lá de poligamia, certo, que é considerado errado, né, e o que ele fala aqui, né, o livro passou sobre a poligamia, que é o seguinte, que os espíritos que ainda estão em evolução primária, certo, que ainda são irresponsáveis na parte do sexo, eles ainda têm a prática da poligamia. Assim. E a partir do momento, né, que os espíritos sejam mais conscientes a respeito disso, também não vai mais haver essa necessidade, né, dessa satisfação inferior que eles falam, certo? Então, a poligamia ela é considerada uma satisfação inferior para os espíritos, né? E aí eles também vão criar essa conscientização. Quanto à homossexualidade e transexualidade, é um trecho que está, assim, eu diria, assim, bem elucidativo, tá? Tem a questão 202 do Livro dos Espíritos, que ele nos fala o seguinte: quando o espírito, né, errante, o que ele prefere ao encarnar? Um corpo de um homem ou de uma mulher? Isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, isso está no Livro dos Espíritos. A homossexualidade, também hoje conhecida, chamada de transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos, que tratam do assunto em bases materialistas, mas ela é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mais com os preceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com o próprio desenvolvimento, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade, ao respeito e atenção devidas às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana,
de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem e de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume o jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito ele passa por fileira imensa de reencarnações. Ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade. O que se delimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. A face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos e que pese ao corpo de formação masculina, que o segrega. Verificamos análogos processos com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito, no renascimento entre os homens, pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genéticas, arruinando a existência de outras pessoas, com destruições de uniões e lares, em muitos casos, ele é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. E em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos, consequentemente na elevação de si próprio, rogam nos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis. Aqui nós percebemos, certo, que o plano de sexualidade, né, como ele fala aqui da transexualidade, ela pode ocorrer quando a pessoa vem de várias reencarnações, certo? Como com o masculino, certo? E ele reencarna num feminino, mas por ele não se reconhece, o espírito não se reconhece naquele corpo, então ele quer continuar, digamos assim, tendo a sua vida masculinizada, como era antes, ou vice-versa. Isso pode também ocorrer. E também isso pode ocorrer como provas e expiações. Então, aquele que abusou demais, ele tem que passar vai cair. Vai cair. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta, tá bom? A gente tá com um problema, vai ser só nós. Não, então, como eu estava falando, essa parte também, ela serve como provas, né? Provas, na verdade, como expiações também, resgates do passado, certo? Então, que também explicam isso que ocorre. E às vezes também, uma outra questão, às vezes o resgate, ele não é tanto da pessoa que se torna um homossexual, é da família também. Alguém ali... os familiares também precisam passar por aquilo, né? Principalmente quando a gente muita repressão,
E tem, por exemplo, o filho ou uma filha, certo, que acaba sendo, né, digamos assim, indo para essa parte da homossexualidade, e então isso também serve como um aprendizado para todos, certo? Então aqui o que eles nos explicam mais a respeito disso, né? Uma coisa que nem ele coloca a homossexualidade e a transexualidade juntos, né? Se a gente for ver as definições de cada um, então o homossexual é aquele que ele se envolve afetivamente com uma pessoa do mesmo sexo. O transexual é aquele que não aceita o próprio corpo, certo? Então ele vem no corpo masculino, por exemplo, mas ele não aceita, ele quer ter um corpo feminino. Mas ambos eles se relacionam, né, digamos assim, com os mesmos propósitos. E agora nós vamos falar, por último, sobre o aborto, né? Então, o aborto, que é uma questão também, né, que gera muita controvérsia a respeito disso, né? Porque a gente já havia falado, eu acho, bom, ele vai dar aqui a questão do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 358, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Porque, na verdade, a gente aprende que tudo, a nossa reencarnação, digamos assim, é tudo tratado no plano espiritual, certo? E geralmente, na família, a gente sabe que vão reencarnar os desafetos, né? Aqueles que a gente precisa corrigir os erros. Então, o que acontece? Quando a gente faz, digamos assim, lá no plano espiritual, que é feito essa programação de reencarnação, ocorrem muitas promessas, certo? Então, aquela pessoa que você teve, digamos assim, gerou consequências no passado, que você vai querer redimir, digamos assim, você vai criar essa expectativa para aquele espírito, certo? E você vem para cá, perdeu totalmente a consciência, né? Quando a gente reencarna, a gente não perde totalmente a consciência, e você vai gerar uma vida, digamos, ali. E você acaba abortando. E então você está deixando de cumprir aquilo que você acordou, e ao mesmo tempo você vai estar gerando o que para aquele espírito, né? A revolta, geralmente. Então, muitos casos de obsessões, de problemas psíquicos acontecem devido a isso, devido ao aborto. Porque muitas pessoas fazem o aborto, digamos assim, como uma forma do quê? Dela não perder a sua liberdade, digamos assim, ou também por uma comodidade para ela não ter que ter ali o compromisso, uma responsabilidade, certo? E isso vai acarretar muitas consequências para o espírito. Consequências para quem praticou e também a consequência para aquele que tinha a programação de vir, né, como filho dessa pessoa. Então, o aborto, para nós aqui, né, vendo essa parte espiritual, ele é algo assim, digamos, de uma importância extrema, né? Então, é por isso que tem que ter muita consciência, certo? Assim, quando se trata dessas questões de aborto, porque todas essas consequências que ele gera, tá? Aqui, então, tem só vou passar aqui, né, a parte final aqui do texto, que ele fala o seguinte, né? Admitamos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso.
para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias obscuras e das obsessões catalogadas na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? O que o aborto, ele acaba gerando, né, para a parte do espírito. Bom, então, quanto as questões aqui que a gente tinha que estar elucidando hoje, certo? Eu fiz um apanhado meio que geral, assim, eu acabei pegando os pontos que eu achei que eram mais importantes, certo? E aí, então, eu vou deixar aberto para vocês, para comentários, para Perguntas, acréscimos, pode ficar à vontade, porque a gente sabe que são questões, né, que geram bastante discussão. E aí? Você... Ninguém vai falar? Então eu vou falar alguma coisinha aqui, pode ou não? Claro. Foi interessante, Renata, Alexandre, na hora que a Renata foi comentando, né, como eu estava brincando aí agora, foram surgindo alguns insights. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar de tudo, tá? A primeira parte, né, a liberdade de sexo, adultério e prostituição, poligamia, né, a gente, entrando um pouquinho na parte dos chakras, né, a gente já estudou os chakras, né, sabe que tem os chakras superiores e inferiores, e de certa forma, em algumas pessoas, esses chakras inferiores, eles são superativados, né, o que já gera, né, uma descompensação entre as polaridades, né, superior e inferior. Isso está muito relacionado com o nível de amadurecimento daquele espírito, né, o grau de esclarecimento que esse espírito tem, né? Então, automaticamente, a gente já tem uma correlação com esse assunto. E a partir do momento que a gente se interioriza, né, busca uma reforma íntima, abrindo o nosso chakra cardíaco, que é o centro, né, abrindo o coração, a gente permite essa passagem de energia para os chakras superiores, que também permite, né, que a gente consiga captar ou expandir as nossas virtudes, né, automaticamente, né, nessa relação de chakras, né. Bom, aí também tem a parte, né, complicada, né, que foi falado no texto, da ligação energética, né, que a gente estabelece com os outros indivíduos. Isso é um problema muito sério. As pessoas não têm noção do que isso acarreta. Eu, como participei algumas vezes da cirurgia, a gente acaba vendo casos graves, né, de doenças ocasionadas por esse tipo de comportamento. Por exemplo, a gente tem no astral vou colocar algumas coisas que chamam-se íncubos, súcubos, larvas astrais, que são específicas para esse tipo de problemática, uma prostituição, um adultério ou até mesmo uma promiscuidade, né? Essas relações em exagero, né, descompensadas. Isso atrai esses seres, né, do astral, e eles impregnam nesses chakras inferiores, o que começa a trazer uma problemática, né, para os corpos sutis e vem vindo até chegar no corpo físico. Então aí a gente entraria aí em detalhes, né, de algumas doenças que a gente se alongaria muito, né, nesse tema. Mas tá vendo a importância, né, de tudo isso? É isso que eu quero comentar. E por final, né, essa questão da homossexualidade e o transexualismo, né, a gente teria que entrar um pouco na parte da polaridade, né? Tudo aqui é dual, né? Tudo tem a sua polaridade. Então, nessa dualidade que a gente vive na terceira dimensão, a gente tem o masculino e o feminino, a luz e a sombra, né? Enfim, tudo é dual, né? E dentro dessa dualidade, a gente segue essa linha também. Tanto que a gente tem uma linha de encarnações masculinas e femininas, então a gente tem dentro da gente, né, o masculino e o feminino. E quando eles entram em desequilíbrio, como tudo na vida, né, isso gera, né, uma descompensação e isso se reflete nesses casos, né. Então a pessoa ela tem o polo masculino e feminino desequilibrado, na próxima encarnação ela apresenta isso. De que forma? O homossexualismo, né. Enfim, acho que deve ter alguma correlação mais ou menos, né, tudo isso que eu estou falando.
Mas é muita informação na cabeça, acaba dando uma descompensada. Mas é legal também estar colocando nessa, transcendendo um pouquinho, né, para essa outra parte, né, do astral, dos chakras, é importante. Dá para a gente desdobrar esses assuntos, né, em várias aulas, né? Não para o Helder. Ele vai muito amplo, né? O Helder, acho que hoje não tem ninguém aqui que está no mediúnico. O Helder também chegou a fazer alguma colocação sobre essa parte do sexo, né? Assim como tem também no plano astral, né? Aqueles espíritos que ainda têm muito a necessidade ainda do sexo. Então, que eles são chamados os vampiros, né? Sim. Então, para esses grupos de prostituição, de poligamia, né? Para esses desvirtuamento, né? do sexo, é onde eles vão estar atuando ali, né? Então, tem muito mais coisas aí, é claro que acho que tem livros que falam para quem assim gostaria de estar aprofundando, né? Mas assim, que eu sempre trouxe isso comigo, que eu acho que é em função desse assunto, que a gente nunca se esqueça. Quando a gente está tendo um relacionamento, é de uma alma com outra alma. Eu acho que quando a gente para e pensa em toda a situação que ocorre com a gente, que a gente está lidando com a outra alma. Então, tudo que você está fazendo, ou você está ajudando, ou você está prejudicando uma outra alma, um outro espírito, né? Eu acho que isso, se muitos talvez conseguissem pensar assim, talvez todas essas iria se diminuindo. É claro que aí entra a evolução de cada espírito, tudo, mas ajudaria, você pensaria muito antes de fazer, né, ou gerar uma situação, por exemplo, num adultério, enfim, aí, né? Até mesmo do aborto, né? Se as pessoas entendessem, né, as consequências, né, que isso gera, né? Exatamente. É uma coisa complicadíssima. Porque esse aí, além de tudo, você transgride, né, as leis maiores, né? Então, Sim. É aquele tal negócio, e a gente passa a se colocar no lugar de Deus, né? Complicado, hein? Complicado. Mas isso é importante, todas essas reflexões, né? E está sempre buscando aprimorar isso é muito importante. E não tem como a gente ferir quando a gente não machuca. Quer participar, Eliana? Renata, queria falar. Só um minutinho, deixa só a Eliana fazer a colocação que ela ia fazer, nós cortamos, aí depois você já faz a sua, tá? Cadê, Eliana? Não, só queria dizer que não tem como a gente não se ferir quando a gente machuca o outro, né? Não é? A gente machucando o outro, a gente se fere também, né? Às vezes talvez a gente não perceba naquele momento, mas vai doer. Não é? Sim, Com certeza. é importante isso também, na hora a gente não vê, né? Mas aí depois é a consequência que a gente vai gerar, né? E às vezes vem o arrependimento também. Então, depois aí. Sueli, pode falar. Ô, Renata, eu não sei, eu não entendo muito disso não, mas eu tenho assim, quase certeza, ninguém quer nascer homem, ser mulher, eles sofrem com isso. Aí vem mulher, quer ser homem, as pessoas xingam, são maltratadas, eu morro de dó, porque eu tenho certeza que eles não querem isso. E se eles vêm assim, de outras vidas, por algum motivo, então eles estão pecando de novo, vão pagar mais ainda? Vai pagar de novo depois que morrer?
de ter vindo o homem querer ser mulher, ou ser mulher querer ser homem. Então continua pagando, porque se eles vêm vindo, talvez, de uma outra vida na família. Eu conheço um homem super machão, bravo, um pai bravo, e o filho é homossexual. E o pai queria matar, queria bater. Até que o pai morreu, agora ele é livre. Ele faz o que ele quer, porque para a mãe tudo bem. Então aí, eu tenho certeza que ele gostaria de ser homem. Mas alguma coisa lá dentro faz com que ele queira ser mulher. Mas aí vai pagar de novo depois de morrer? E quanto ao aborto, por exemplo, ele Mas tem você fala homossexual. o pai ou a pessoa? Não, depois No caso dele- que você deu de exemplo, o pai ou o filho? O pai odiava ele, por ele ser assim, queria matar, jogar na rua e tal. Aí o pai morreu e ele assumiu de vez mesmo isso. Certo. Mas ele é tão lindo, eu tenho certeza que ele gostaria de ser um homem. Porque o pai era um puta homem bonito. Aí ele não escolheu ser mulher. Eu acho que se ele veio de outras vidas, nessa família, para pagar um exemplo, quando ele morrer, o espírito dele vai pagar de novo por uma coisa que ele não escolheu? Ah, você acha que ele não escolheu, ele veio Não como homem e não escolheu. escolheu Ah. ser homossexual, é isso que você Eu falou? vim homem, mas eu não quero. Não é escolha, é um instinto lá de dentro. Aí depois ele vai morrer e vai pagar por uma coisa que não foi escolha dele. O que ela quer dizer é que ser gay é um pecado, entendeu? Não, Não é? dizem que... E na verdade não é, sabe? É, Essa parte assim de encarnação, Márcio, tem aqueles espíritos que têm a oportunidade de escolher em si aquilo que você vai passar, e tem aqueles que ele não tem como escolher, é a única opção que ele tem, aí ele tem que estar vindo. Então não Agora, é pecado? Oi? Então não é pecado? Não existe pecado, seria. Assim, a palavra pecado foi criada pela Igreja Católica, certo? Mas, assim, a gente não fala em pecado, nós falamos em erros, tá? Porque o pecado em si, ele não existe, né? Porque se a pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa veio e ela é um homossexual, seja ele masculino ou feminino, né? Vamos dizer assim, uma mulher no corpo masculino, ou um homem no corpo feminino, e ele vive dessa maneira. Isso não é errado. Se ele seguir as leis morais e tudo, é claro que ele não vai estar prejudicando, pelo contrário, ele vai estar resgatando muita coisa, porque ele está convivendo com isso. Isso são casos e casos, não dá para te passar uma regra se isso caso a caso, isso envolve coisas passadas, vidas passadas. Então, quando a gente fala nessa parte de resgate, de evolução, é um pouquinho complicado. Mas talvez o sofrimento que ele vai ter, né, devido a todo o julgamento da sociedade, então todo o sofrimento, ele está resgatando isso. Né? Ele está, com isso também, ajudando o espírito dele, certo? Ele está suportando, né, digamos assim, tudo o que ele está passando. Né? Então, que nem você falou, ele passou com o pai, ele passa com a sociedade, é uma forma dele também estar resgatando e evoluindo, certo? E como a gente já havia falado, já falamos, né? Nós não podemos julgar ninguém, né? Nós não podemos julgar nenhum tipo de situação, tudo vai caber, né, digamos assim, a justiça divina, e esses casos são iguais também. E quanto ao aborto, eu conheço várias mulheres que fizeram aborto. Eu acho que nunca mais tem sossego. A consciência, né, também, né, tem muito isso. Nunca mais tem sossego. Eu conheci uma senhora que ela alugava os quartos e quando a mulher engravidava, ela ajudava a abortar. Ela morreu gritando, cheia de boneca. Ela chamava a polícia e falava, ai, quanta criança aqui, quanta criança. Morreu atormentada. Com as crianças era tudo boneca.
Eu acho que a Todo mundo pessoa tem que nunca ficar mais tem escutando. sossego quando aborta. É porque aí ela tem as obsessões, né? Então acontece isso. Triste, né? Talvez seja para você aprender a ouvir, né? Ou ter paciência, né? Muito bem, gente. O que mais gostaria de estar colocando? As pessoas não ouvem e não entendem. Bom. Porque na aula lá, Então eu acho que Tadeu tá quietinho lá, né? Tô pensando. Ai, tá pensando, Tadeu? Bom, gente, é aquilo que a gente já falou, né? Então são temas assim complexos, né? Até devido ao problema como a sociedade encara, assim, ou, né? Quando a gente fala da liberdade, né, do sexo ali, as pessoas acham que a liberdade ela é total, né? Então você tem a liberdade tanto da parte do sexo, você vai ter a liberdade do aborto, você vai ter então eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. E aí falta ali o entendimento pelas consequências que vai gerar, né? Então por isso que ele fala, ele deixa bem claro, né, a educação, né? Lá no começo, quando ele fala, né, de não proibição, mas educação, fazer com que as pessoas criem, né, a consciência e o entendimento mesmo de tudo, que é o mais importante. parece que não entendeu, né? Que a gente Beleza? se aplica bastante e Então, acaba. Podemos encerrar a nossa aula hoje? É. Melhor do que quem está falando. E não é. Bom, gente, a gente só queria colocar, né, parabéns para vocês pelo esforço que vocês fizeram de estar nesse período fazendo, né, a tarefa e também vindo participar da aula. A gente tem um entendimento, eu com ela, né, referente ao período, ele está mais difícil, vindo em função de tudo que está acontecendo no mundo. Então, sempre quando a gente se volta, né, para, vamos dizer assim, para uma reunião, tendo como principal aqui as leis, né, de Jesus, voltado aí para Você já cancelou a venda ali. por espiritual, isso ajuda muito, não só a vocês aqui, mas a todo o plano espiritual. Porque se a gente for ver o período de carnaval, muita gente se deixa levar para as ilusões, pelas coisas aqui, tudo energias negativas. Então, quando a gente está reunindo, como discutindo os assuntos esses que a gente trabalhou aqui hoje, voltado para o lado do bem, isso está ajudando muito no plano espiritual, a nossa humanidade, o nosso planeta. E principalmente nesse período que a gente está tendo esse problema na Ucrânia, né? Desse conflito um pouquinho maior, um pouquinho grande, então a gente vê como muito importante. Então, realmente, parabéns para vocês. Isso conta muito, não aqui, assim, é mais uma aula, mas conta muito para vocês, para o espírito de vocês, na evolução espiritual de cada um. Parabéns. Muito bem. Então vamos encerrar, fazer. Então aí a gente vai encerrando agora. Muito bem, então a gente vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. Vamos agradecendo por mais esse tempo precioso ao nosso concedido, por mais esses ensinamentos que pudemos receber, e vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus e vamos vibrar pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibrando hoje, especialmente, pela paz na região da Ucrânia, vibrando pela finalização dos conflitos, vibrando por todos aqueles irmãos que precisam de ajuda nesse momento. Vamos vibrar
por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, por todos os lares onde existam leitos de dor. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos dirigentes, para que a luz possa iluminar a todos. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos lares dos nossos familiares e por eles também. Vibremos também pelos lares dos nossos parentes e amigos e por eles também. E vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vibremos também pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo Socorrista Fraternidade do Treino, por nossa sede aqui em Rio Claro, na Avenida Sabora Caminho, número 810. Vibremos também por seus dirigentes, por seus trabalhadores, seus alunos e assistidos. Vibremos pela câmara de passes e pela urna de vibrações. Por todos os nomes lá contidos, recebam esses bálsamos de luz. E agora vamos vibrar por nós mesmos, abrindo os nossos corações em preces, que se cumpra em nós os evangelhos do Cristo, e seja a nossa norma de conduta por toda a nossa existência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.